Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Larissa Alves, te acompanho em mais um episódio do podcast Pretoteca, onde a gente fala sobre nós e sobre diferentes assuntos aí em relação ao povo preto. E um deles, né, é o racismo estrutural escancarado que pode ser observado no sistema prisional. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que a população negra encarcerada atingiu o maior patamar da série histórica iniciada em 2005. Em 2022, havia mais de 440 mil negros presos no país. Esse número, para a gente ter uma ideia, representa aí quase 70% das pessoas e o maior percentual já registrado. No episódio de hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre o projeto de inserção de mulheres que saíram do sistema prisional e buscam ser integradas na sociedade. Para isso, eu convido agora para a nossa conversa a Flávia Maria da Silva, que é empreendedora e estudante de Direito, integrante também do Instituto Humanitas 360, que, além de outras coisas, faz um trabalho com pessoas egressas do sistema prisional e de violência doméstica também. Flávia, queria te agradecer, viu, por falar aqui com a gente no Pretoteca. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Larissa. Eu que agradeço, né, poder falar um pouco da minha experiência de vida também. Eu sou uma mulher egressa do sistema prisional e eu, através da oportunidade, sou uma mulher incluída verdadeiramente na sociedade. Eu só tenho a agradecer essa abertura, né, porque nós mulheres encarceradas, eu, enquanto estava encarcerada, e outras Flávias que estão lá, é um público esquecido, né? Então, poucas falas existem sobre esse público feminino ainda dentro do encarceramento. Então, hoje, para mim, poder abrir e contar um pouco do que é uma verdadeira oportunidade de inclusão, a qual eu fiz parte, né? E por esse motivo, fui devolvida à sociedade melhor do que eu entrei dentro do cárcere, né? Fui devolvida uma mulher, mãe, para a sociedade muito melhor do que eu entrei através da oportunidade. Então, falar disso para mim com essa abertura com vocês é maravilhoso. Eu que agradeço hoje essa oportunidade. Então, Flávia, já quero começar perguntando para você sobre a idealização desse projeto e já trazendo também a sua história, né? O quanto a sua história impactou a idealização do Humanitas 360. E conta um pouquinho de como foi o começo disso tudo. Olha, Larissa, em 2018 eu me encontrava dentro de uma penitenciária no interior de São Paulo chamada Penitenciária 2 de Tremembé. E eu estava abandonada por tudo e por todos, né, dentro do cárcere. Eu cometi um crime por tráfico de drogas, fui sentenciada a 20 anos, eu achava que tudo estava acabado na minha vida, que eu não teria mais oportunidade. Eu já estava há 6 anos dentro do sistema prisional, quando eu conheci o Instituto Humanitas 360 e toda essa equipe maravilhosa. Então, dentro do sistema prisional, eu nunca tinha tido uma oportunidade sequer de trabalho, que dirá de estudo. E em 2018, quando o Instituto, pela primeira vez, né, que foi a primeira unidade prisional, que o Instituto Humanitas 360 teve o prazer, que eu falo assim, porque levar tudo que eles levaram dentro do sistema prisional para mulheres que verdadeiramente estavam abandonadas lá. Eu era uma abandonada, esquecida, sem expectativa, com os sonhos interrompidos. Eu estava pagando minha pena, isso é fato. Eu cometi um erro perante a sociedade e estava pagando por ele. Mas de que forma que eu estava pagando essa pena, né? Era uma forma... eu entrei de um jeito dentro do sistema prisional e você fica no ócio. O que você tem é leitura, e essa leitura chega um tempo da sua vida que ela não surte mais nada, porque você já leu todos os livros das bibliotecas, que são escassa, né? É um pouco, muito pouco livro, assim, pouquíssimo livros mesmo. Então, no decorrer dos anos, você lê tudo. E eu já tinha lido tudo, foi quando Dona Patrícia Vilela Marino e essa equipe do Humanitas 360 entrou dentro do presídio e perguntou para mim, assim, para mim e mais 360 mulheres que acompanhavam, né, essa proposta que o Humanitas estava levando de inclusão social verdadeira dentro do sistema prisional, de ressocialização, né? Porque a gente, quando é sentenciada e vai cumprir a pena, o objetivo do Estado é que a gente se ressocialize, mas não é o que acontece. Porque o sistema prisional, verdadeiramente, ele é uma escola, uma faculdade do crime.
né? Você entra lá dentro e o crime organizado ele quer te aliciar muito mais a você seguir com eles. E o Humanitas chegou com essa oportunidade para mim de me transformar em mulher empreendedora, de me capacitar. Enxergou em mim uma potência que ninguém tinha enxergado, né? Eu estava lá há 6 anos, uma mulher. Eu já estava com. Hoje eu estou com 44 anos, eu já estava com 37 anos, e a expectativa para minha saída era muito nula, porque a minha progressão de regime só seria em 2023. Isso falando de 2018. E quando a equipe do Instituto Humanitas apresentou para mim assim, olha, a gente quer trazer um formato para vocês de cooperativismo, onde vocês se tornam mulheres empreendedoras, capacitadas, a gente traz toda a capacitação, a gente vai fazer esse desenvolvimento com vocês para, quando vocês saírem na sociedade, a gente ainda acompanhar vocês e vocês passarem a ter renda dignas para levar para os seus lares, através do trabalho de vocês. Então, eu aproveitei essa oportunidade, assim, agarrei mesmo e falei, eu acho que essa é a grande oportunidade para mim de mudança de vida. E ficamos, primeiro a apresentação foi para a unidade prisional, né, para um pavilhão inteiro. A gente tinha 365 mulheres, acabamos ficando em 30 mulheres na cooperativa. E o preso, ele não acredita em oportunidade, né? Então, as pessoas desistem quando aparece porque ele fala assim, a vida inteira fui enganado, fui traído, fiz coisa errada. Então, existe uma alienação na cabeça do preso. E a mulher, a gente tem vários sentimentos acumulados de abandono, é abandono do parceiro, é abandono dos filhos, é abandono da família. E eu olhei para essa oportunidade assim e falei, é aqui que eu quero seguir. Eu encontrei uma oportunidade. E toda semana eu passei, a partir do momento que eu aceitei a fazer parte desse modelo de cooperativa que o Instituto Humanitas levou dentro do sistema prisional, eu passei a ter um outro olhar. Um olhar, sabe, que existe oportunidade, né? Existe alguém que acredita na gente. Existe pessoas ainda que apostam que é possível a mudança do ser humano, ainda que ele está lá, enterrado, vivo, uma cadeia de 21 anos, como a minha era, e que eu podia sair melhor, que eu imaginava assim na minha vida. O que eu vou fazer quando eu sair desse lugar? E o Humanitas me trouxe assim o sonho, né? Fez meu sonho se tornar realidade. Hoje, uma mulher... primeira vez que eu frequentei uma faculdade, eu estava de tornozeleira eletrônica. Então, eu consegui, de dentro do sistema prisional, através dessa oportunidade do Instituto Humanitas 360, entrar dentro de uma universidade e ver as pessoas olhando e perguntando para você, porque a sociedade tem a curiosidade de saber. Eu falava, gente, eu cometi um erro na minha vida, mas eu não sou um erro. Eu mudei, né? Eu quero uma vida melhor para minha família, para os meus filhos, e a minha pena eu estou pagando. E terminar essa pena com dignidade, porque a gente não fala que cometeu crime, tem que não ser punido. A gente quer sim que o ser humano ele cumpra a pena dele com dignidade. E coisa que o sistema prisional para nós hoje, ele não só para mim, milhares de mulheres, como você acabou de iniciar a sua fala, o público, as mulheres pretas, as mulheres que vêm de extrema vulnerabilidade na vida. Porque eu fui uma menina que morei dentro de uma comunidade com 16 anos, eu conheci o grande amor da minha vida, porque ele me dava o que eu não tinha em casa. Eu sou filha da Dona Maria e do senhor José, que nunca na vida souberam que era nada ilícito. Mas eu queria comer uma pizza, meu pai não tinha dinheiro para comprar, eu queria um Danone, uma mochila para mim ir para a escola, e meu pai não tinha condição de me dar. E eu encontrei naquele namorado meu de adolescência, de juventude, tudo isso, e me iludi, porque eu não sabia o que ele fazia, eu não sabia nem o que era droga. E quando eu engravidei do meu filho, ele foi assassinado. Eu fiquei viúva muito jovem, e a herança que ele deixou para mim foi a herança do tráfico de droga, que eu fui descobrir isso, eu já era mãe, e na sequência fiquei viúva. Então, quantas menininhas existem dentro das comunidades, que são meninas abandonadas, são menininhas que vivem em situação de vulnerabilidade, ou que vivem numa cracolândia, usando droga, que às vezes ela entra no submundo do tráfico e para dentro do cárcere,
não é porque ela quis, é porque a situação que ela viveu levou ela para esse caminho. Eu costumo falar que eu fui uma vendedora de drogas ilícitas, porque hoje eu olho para o meu passado e eu falo, meu Deus, a potência que eu tenho hoje como mulher, mãe, uma mulher dentro da sociedade, né, de fazer o bem, como eu faço hoje, que é cuidar de outras mulheres também. Se eu não tivesse essa oportunidade do Instituto Humanitas, eu ia sair, sabe quem estava me esperando? O crime, de portas abertas, porque é eles que ficam esperando a gente na saída, né? Quantas Flávias estão para sair e cadê essas oportunidades, né? A gente quer mais pessoas engajadas em causas como essa do Instituto Humanitas, né? Então, por isso que eu tenho um prazer de falar sobre a minha história hoje, que foi um ruim, e eu tiro do ruim uma coisa boa, que é levar que existe resgate, que existe oportunidade, que é possível o ser humano mudar quando ele tem oportunidade. Então, o crime perde. Quando a gente trata uma mulher dentro do sistema prisional, cuida dela, dá trabalho, dá dignidade, dá conhecimento, dá estudo, o crime perdeu ela. Porque nunca mais ela volta para aquele lugar, porque ela sabe a potência que ela exerce, mesmo de um lado correto da vida dela. Ela pode seguir, ela tem aquela potência que ela tem, mas ela pode fazer de um lado positivo. Ela pode usar todo aquele conhecimento, sabedoria, inteligência, mas para fazer o bem. Mas é uma porcentagem muito pouca de pessoas que olham para aquele público, que é o público do sistema prisional, que é as mulheres ainda encarceradas. E hoje, para mim, cuidar de mulher em cumprimento de pena, mulher egressa, mulher vítima de violência, é um prazer para mim, porque elas não deixaram de ser mulher em nenhum momento quando elas cometeram um crime. Elas continuam sendo mães, continuam sendo filhas, continuam menstruando, elas são mulheres. Mas por quê? Por que elas não são tão lembradas? Porque ainda existe esse olhar, às vezes, preconceituoso da sociedade, de falar, ai, bandido tem que ficar preso. Mas como que você trata essa pessoa para ela voltar melhor para o seu convívio? Porque o meu filho encontra o filho de qualquer outra pessoa dentro de uma escola. A gente se cruza dentro da sociedade. E eu descobri verdadeiramente que o que separa as pessoas uma das outras nessa sociedade nossa são as escolhas. Hoje eu tenho o prazer de entrar dentro de uma faculdade e contar isso, para as pessoas entenderem que as escolhas erradas, principalmente para os jovens, né? É muito bom a gente falar que as escolhas geram consequências, e consequências dolorosas, consequências que você vai sempre, não é em todo lugar, mas você vai sofrer o preconceito. Quando você fala, eu sou egressa do sistema prisional, ou eu estou em cumprimento de pena, existem um público que te acolhe, mas existe um outro que tem um olhar preconceituoso. Então, a gente tem que falar mesmo. É um prazer para mim falar sobre isso. E quando eu venho falando do Instituto Humanitas, eu falo da Tereza. Né? Tereza, para mim, eu carrego como uma... Eu falo que eu carreguei no colo 9 meses, porque eu estou desde o início da formação da Tereza, a marca Tereza que foi criada dentro do sistema prisional. E hoje, para mim, ver Tereza ganhando assim essa proporção, quando a gente fala de mulheres que impactaram, como a gente está com a coleção Mulheres Negras agora, de falar de mulheres que um dia também levantaram uma bandeira em defesa de alguma causa delas, e a gente colocar a nossa marca, uma marca criada dentro do sistema prisional, que eu tive o prazer de fazer parte desde o início. Para mim é maravilhoso, saber que a gente está entrando em lugares onde a gente nunca imaginou entrar. Então eu falo sempre assim, sabe? Hoje eu vivo um sobrenatural. Hoje eu vivo uma coisa que eu não imaginava que a gente. Se você me perguntasse assim há um ano atrás eu ainda encarcerada, Flávia, você sabe o que te espera? Você sabe como que está a sociedade, como que está o mundo? Eu ia falar, olha, gente, eu acredito que seja tudo bem, mas eu não imaginava que a gente tivesse tantas pessoas engajadas, sabe, em fazer o bem, em olhar tudo aquilo que a gente criou no passado, com muita resistência, sabe, Larissa? Uhum. Porque, assim, você cuidar de um asilo, você vai ter todo o apoio. Você cuidar de um orfanato, você tem todo o apoio. Mas quando você fala desse público, que é a mulher em cumprimento de pena, a gente tem uma resistência. São vários olhares, né? Porque a gente já ouviu de tudo. Eu mesmo já ouvi. Flávia, mas, é tudo bandido.
Ok, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para essas pessoas cumprirem sua pena com dignidade, sendo capacitadas e devolvê-las melhores para vocês. Olha que maravilha, né? Olha como a sociedade ganha. É um olhar, Então, para aquele mim, olhar hoje, julgador, né, Flávia? Aquele olhar julgador, né? entende, Larissa? Mas nós, quando eu falo de mulher, eu me tornei uma mulher, eu já era feminista, eu já tinha isso comigo, eu sempre fui vista como uma mulher liderança. Dentro do sistema prisional falavam assim, Flávia é liderança. Eu fui apresentada como uma liderança negativa, porque eu sempre defendi aquilo que eu achava que era certo, eu sempre defendi mulheres, eu sempre olhava para minha companheira de cela, não queria saber o crime que ela cometeu, né? Mas se ela não tivesse um pente, eu estava lá ajudando ela para pentear o cabelo, porque ela é mulher igual a mim. E isso é em qualquer lugar que eu passo hoje. Então, quando a gente levanta e fala assim, Larissa, hoje eu falo para você assim, é demais falar que eu sou uma mulher egressa, que eu venci, estou vencendo cada dia. 8 meses me encontro em liberdade, né? E fazer parte de tudo isso que a gente criou junto, porque a primeira unidade prisional que o Instituto teve, assim, participou, chegou lá, o projeto iniciou, teve a idealização da Patrícia Vilela e toda a equipe, mas foi o primeiro presídio que eles entraram, foi no presídio onde eu estava. Então, você imagina assim como eu acompanhei todo o desenvolvimento de tudo isso, e eu cuido com muito carinho, com zelo, assim, e quando eu olho para as mulheres que vão saindo do cárcere, que assim, a gente tem a cooperativa Cuxá no Maranhão, né? E quando eu olho aquelas mulheres que eu acompanho a vida de cada uma aqui dentro hoje, que hoje eu sou auxiliar administrativa, mas cuido da parte jurídica, cuido da parte social com as meninas, psicologia, eu interajo em todos os campos. Por quê? Eu verdadeiramente conheço aquele perfil. Ainda a cooperativa é no Maranhão, elas estão presas no Maranhão, não é igual São Paulo. É cadeia, é tudo igual. O que é só a localização. Elas estão num local diferente. Então, quando eu vejo cada uma das mulheres saindo e a gente com esse trabalho que a gente tem da Tereza hoje, olha essas mulheres criando coleção. A gente fica imaginando assim, elas produzindo praticamente retratos de mulheres que sofreram preconceito, que mulheres sofredoras, mas guerreiras e com histórias vitoriosas. E hoje eu vejo elas bordando cada detalhe e elas querendo saber de tudo que é aquilo. E é uma coisa, Larissa, que ninguém vai tirar da vida delas, que por mais que elas saiam daquele lugar, ainda a gente se perca pelo caminho, que o nosso intuito não é perder nenhuma das nossas ovelhas, é estar com a gente saiu da cooperativa interna, a gente leve para o semiaberto, até mesmo para o regime aberto e coloque elas para estar com a gente. Então, a gente quer cuidar, não tem que ter ovelhas nossa perdida por aí, é o que eu falo direto aqui para a equipe. E hoje, Larissa, eu vivo com uma equipe, a equipe do Instituto Humanitas 360, diariamente. E sabe o que eu falo para eles todo dia? Olha, vocês olhem para mim e me vejam como um resultado do trabalho de vocês, hein? Então, eu venho com essa parte motivacional para eles todo dia. Eu falo, gente, olha aqui o que vocês fizeram na minha vida. Então, agora, junto com vocês, a gente vai fazer para outras mulheres. E a gente quer muito ter esse poder de fala, né, Larissa? Trazer outras mulheres também, que a gente tem a nossa loja Tereza no estado do Maranhão, a gente tem 2 egressas maravilhosas, Larissa, acompanho diariamente a vida dessas mulheres e ver elas verdadeiramente inclusas, que o nosso próximo passo na vida delas é que elas façam uma faculdade também, se formem na área que queiram, e assim, a gente conseguir ter um resultado de tudo isso que a gente faz, assim, com muita excelência, com muito louvor, sabe? Falar assim, a gente está tendo um resultado positivo na vida dessas mulheres e que elas levantem mesmo essa causa, essa bandeira aí de ressocialização, como eu levanto. Uhum. Isso para mim é muito importante, viu, Larissa? Sou muito feliz, Larissa. Flávia, olha, eu estava aqui ouvindo o seu relato, toda a sua história,
E sem te interromper, eu falei assim, não dá para interromper, não dá para interromper a Flávia contando, porque a gente consegue perceber, Flávia, só no seu relato, como você conta a sua história, a potência que você é, Flávia. Assim, é uma honra Larissa. mesmo, um prazer imenso conversar com você. E de você trazer esse relato que não é, a gente percebe que não é algo individual, né? Porque quando você fala aqui, é sobre um coletivo, né? É sobre... tudo que a gente já falou aqui em Consciência Negra, aqui no Pretoteca também, o que a gente vem sempre falando sobre conquistas e lutas coletivas, né? Então, a gente percebe na sua fala que a sua história, Flávia, na verdade, ela retrata histórias de muitas meninas mesmo, de favelas, meninas pretas, meninas que passaram por situações com certeza muito parecidas com a sua, né? E a gente fala aquela questão, né? Muitas vezes falta a oportunidade, né? Independente de todo o erro, obviamente, você já disse, você mesma assume essa sua parcela de erro, mas a gente sabe que a oportunidade, ela tem todo um papel fundamental desde pequenas ali, né? Desde o início da vida de uma pessoa que cresceu com tantas portas fechadas, com tanta dificuldade, né? Então, assim, é realmente muito, muito emocionante ouvir o seu relato, Flávia. E queria que a gente fosse para um ponto aqui que você citou a Tereza, né? E aí, eu sei o que é, né? Porque eu já conversei aqui um pouquinho antes para saber como que era o seu projeto, esse projeto que você participa. Mas, para quem está nos ouvindo, para a gente explicar um pouquinho, né? Essa cooperativa Tereza, que tem esse nome, inclusive, como homenagem a Tereza de Benguela, né, líder quilombola, uma figura emblemática na luta do povo preto, de resistência da escravidão. A gente passou agora por novembro também falando sobre toda essa luta do povo preto em relação à escravidão, e queria que você contasse um pouquinho, Flávia, sobre o projeto Tereza, né? O que ele é de fato e o que vocês fazem nesse projeto. E uma dúvida também que eu já queria deixar incluído nessa pergunta você já começou a participar do projeto ainda quando você estava encarcerada, Flávia? E hoje, o projeto ele continua se sustentando assim? Ele já inicia enquanto as mulheres estão lá encarceradas ou somente quando elas saem? Isso, Larissa, obrigada pelas suas palavras, Larissa. Eu sou muito emotiva, mas... deixa eu falar, eu preciso, assim, sempre deixo claro sobre a Tereza, porque eu comecei do modelo de cooperativa dentro do cárcere, dentro do sistema prisional. Foi a primeira unidade prisional, como eu falei, levou essa ideia para a gente. Ali no começo, era a formação da primeira cooperativa dentro do estado de São Paulo, né? E essa cooperativa, ela começou, o projeto era que a gente se capacitasse, né? A gente tinha todo o apoio do Instituto Humanitas 360, a gente vivia embaixo desse guarda-chuva de apoio, de insumos, de tudo, desenvolvimento da gente, capacitando, porque muitas mulheres não sabiam colocar uma linha na agulha, né? Ninguém era ali capacitado em nada, não era profissional em nenhuma área, e a gente precisava desenvolver algo ali para iniciar aquele modelo de cooperativa. Qual que é o produto que a gente vai desenvolver dentro desse lugar, né? Um lugar que tem cada um com um olhar diferente. Você imagina mulheres que só viam bege e branco, que esse é o nosso mundo, bege, branco e cinza dentro do sistema prisional, e ter um olhar de criação para dentro do artesanal. O que a gente poderia criar? Então, o Instituto Humanitas, nesse período, começou, ele incubava a gente e trazer profissionais para fazer esse desenvolvimento na cabeça da gente. Fora a homenagem à Tereza de Benguela, o Instituto Humanitas trouxe para a gente a proposta. Olha, Flávia, meninas todas, 30 mulheres aqui, a gente precisa criar produtos, a gente precisa desenvolver uma marca. Olha, a gente tem isso, a gente tem essa ideia, a gente tem essa ideia, a gente foi amadurecendo junto à construção da Tereza, né? Porque Tereza não existia naquele momento. Então, a gente queria amadurecer uma ideia. Como seria uma marca dentro do sistema prisional? Como a gente poderia formar algo que trouxesse um impacto mediante aquilo que a gente ia propor para a sociedade? Porque era um produto produzido por presas, né? Então,
A gente precisava de ter... como que a gente vai levar a nossa marca? O nosso produto é esse, X, que a gente está desenvolvendo. E a marca. Foi ali que a gente, em conjunto, em ideias diárias, semanais, passando os meses, a gente teve também a ideia, trouxeram a ideia da Teresa de Benguela para a gente super adorou, porque o olhar para nós do preso, quem não sabe, Teresa teve duplo significado para a gente, a Teresa, né? Fora a Teresa de Benguela, a gente teve um olhar que Teresa era uma forma que o preso fugia da cadeia também, Larissa. Né? O preso fazia uma corda e ele jogava, dava um monte de nós em formato de uma Teresa e jogava para fugir irregular da cadeia. E o que aconteceu para a gente? Teresa vale a pena. Amamos a ideia, porque a gente encontrou uma forma na Teresa, sempre que a gente tinha um grito de guerra, Teresa, vale a pena, porque a gente encontrou uma fuga legítima dentro do sistema através da Teresa. Então, Teresa teve duplo... Teresa vale a pena, olha só. Teresa, porque era uma forma que o preso fugia irregular, e a gente encontrou uma fuga legítima, sair daquele lugar, ter um outro olhar para fora, além dos muros, através da Teresa, e vale a pena acreditar em Teresa, e vale a pena que a gente fala da nossa pena cumprida, e vale a pena, Teresa é uma pena. Então a gente fez toda essa mistura, falamos assim, não, Teresa é tudo, a gente quer Teresa e vai ser Teresa. Daí, dentro do sistema prisional, a gente começou a desenvolver coleção de produtos, e sempre com as tags Teresa, e cada tag vai uma história de vida de cada uma mulher em cumprimento de pena. Então, quando a gente leva o nosso produto para o cliente, a gente leva com uma história, né? E o que eu falo, nossos produtos, eles não têm preço. Né, eles têm valores, porque ali são histórias depositadas. Né, ali é história. Sempre você vai pegar um produto nosso e vai ver virar atrás, você vai ver a minha história, a história de todas essas mulheres que passam com a gente nas cooperativas. São Paulo, a gente não conseguiu permanecer com a cooperativa no estado de São Paulo, burocracias mesmo, regionais, de estado, enfim. A gente foi para o Maranhão. E dentro do Maranhão, no estado do Maranhão, a gente foi tão acolhida, e aonde formou a cooperativa Cuxá. A mesma ideia, aqueles produtos que a gente desenvolveu, foi levado para a cooperativa Cuxá. O estado do Maranhão acolheu, no entanto que a gente tem a madrinha Alcione lá, como madrinha do nosso projeto. E Alcione maravilhosa, as meninas bordaram até mesmo os vestidos dos festivais da Alcione, enfim. A Alcione tem acolhido e amparado a gente também como mulher, uma mulher preta, e teve esse olhar para essas mulheres em vulnerabilidade, mulheres em cumprimento de pena. Ela abraçou a nossa causa também. E como se tornou Teresa? Teresa, hoje, ela caminha uma marca que ela é a melhor amiga das cooperativas. Então, hoje, a gente tem a gestão Teresa, que essas mulheres... Teresa faz o quê? Tudo. As mulheres são capacitadas, Teresa pega esses produtos dessas mulheres, né, que elas produzem, e a gente lança em renda para essas mulheres. E, Teresa, hoje a gente tem assim, o prazer de estar em eventos, em musicais. Teresa se desenvolveu de uma forma, Larissa, e vem se desenvolvendo, que para a gente é impactante. Quando alguém já hoje pega um produto nosso que ele fala, olha, a Teresa vale a pena, a gente fica como? Emocionado, porque a gente ainda quer muito mais, claro, porque esse resultado impacta na vida dessas mulheres. Porque a gente conseguindo estruturar da forma que a gente quer estruturar a Teresa, a gente vai dar capacitação, estudo para essas mulheres, renda com dignidade. Esse é o maior objetivo da Teresa, dar renda com dignidade para essas mulheres, sabe? Eu acho que essas mulheres, é o que elas precisam. A vida inteira o que a gente fala é a capacitação, é o desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal. A gente faz todo esse trabalho, porque o dinheiro ele é consequência de trabalho. Hoje, a gente não fala para essas mulheres que o dinheiro é tudo, porque um dia elas viveram no crime por dinheiro. Então, a gente fala o que para elas? Teresa hoje está aqui como a melhor parceira,
a melhor amiga. E hoje a gente está com a cooperativa Cuxá, mas a gente quer expandir aí o estado, os estados, e levando esse modelo de cooperativa para dentro do sistema prisional. E Tereza, parceira, como melhor amiga, gerando renda para essas mulheres. Então, tudo que a gente faz hoje, voltado a Tereza, é para dar renda para essas mulheres. Eu E acho que isso é muito Flávia, importante. uma dúvida, Flávia. Então, a Tereza hoje, o projeto, ele está em um presídio do Maranhão ou você já tem esse projeto em outros presídios em outros estados? Ó, por enquanto, a gente está no Maranhão, que é onde existe a nossa cooperativa Cuxá, Sim. dentro da penitenciária feminina de Pedrinhas, lá no Maranhão. Então, hoje a gente só está lá com a Tereza. Só que a gente tem uma loja também no estado do Maranhão, né? Conforme essas mulheres vão saindo da penitenciária, a gente passa a incluir elas também nessa nossa loja. A gente faz todo um trabalho de acompanhamento pós-saída dessas mulheres. E o nosso maior intuito, Tereza, é incluir essas mulheres em trabalhos, em rendas. E fora isso, né, Tereza, a gente faz um trabalho social. Fora saber que elas vão ter renda, mas elas têm que saber que Tereza é um negócio social. Esse é o nosso maior objetivo, é sempre mostrar que Tereza é um negócio social, que traz renda para mulheres em situação de vulnerabilidade. Por enquanto, estamos só na cooperativa Cuxá, dentro do sistema prisional. Certo. E há essa expectativa, você, né, já disse que tem essa expectativa de vocês ampliarem, né? Mas já tem um projeto já com uma dimensão aí de futuro para isso? Olha, Larissa, o intuito do Instituto Humanitas 360 é buscar essas parcerias, né? A gente não é fácil, igual eu falei para você, entrar dentro do sistema prisional, seja ele em qualquer estado brasileiro, não é fácil, e levar esse modelo nosso de cooperativa, né? Eu conheço bem, porque assim, a cooperativa, o preso, ele se torna empreendedor, empresária, né? Empresária porque a gente é sócia uma da outra, dentro do sistema prisional. E existe uma resistência em alguns estados, né, em relação a isso. Então, as tratativas, Larissa, ela tem que ser muito grande, né? Então, mas esses são os nossos projetos. Você pode ter certeza que é ir para todos os estados, né? E a gente sempre está contando esses resultados positivos. Ó, entramos em outro estado, que eu acho que é um dado muito importante aí de oportunidade dentro do sistema prisional, né? Porque a cabeça vazia já se dizia, né? Então, o preso ele tem que ter renda, o preso tem que ter remissão e o preso tem que ter estudo. Eu te pergunto isso, Flávia, porque é exatamente isso que você já está levantando aí durante toda a nossa conversa, né? Você já está ali numa situação super complicada em cárcere privado, e aí fica aquele pensamento, quando eu sair daqui, o que eu vou fazer, né? E aí é onde muitas pessoas com certeza encontram resistências, né? E principalmente a população preta, né? A gente sabe que já há preconceito de todas as formas possíveis e imagináveis, o racismo estrutural já dentro dos presídios, já o fato de que a gente mostra aqui, já abrir com isso, de dados mostrando a quantidade de pessoas pretas encarceradas hoje no Brasil, a curva a gente sabe que ela é crescente mesmo, então há essa preocupação, né? E aí, o que a gente faz quando sair, né? Eu queria saber se você tem histórias, Flávia, de pessoas, né? Você teve contato com muita gente, conheceu muita gente que sofreu esse tipo de resistência para sair do sistema prisional e conseguir um trabalho, conseguir se integrar na sociedade depois que saiu? Esse tema que você traz é bem importante mesmo. O que a gente tenta combater também, né, com hoje Tereza e o Instituto Humanitas, é a reincidência. Eu tive muitos contatos, eu fiquei 11 anos em cumprimento de pena, né, Larissa? E o contato com a pessoa que reincide, que ela volta depois que ela sai da prisão, ela volta e a fala dela é porque eu não tive oportunidade. E igual você falou, a população carcerária, a maioria é preta, e são mulheres que, assim, as pessoas, já existe o preconceito sem ser egressa, né? Sem ser uma mulher que cumpriu pena. Aí você imagina depois que você sai com um histórico carcerário, seja por qual crime for, às vezes você se depara com uma mulher que roubou uma lata de leite no mercado e ela sai, ela nunca mais, se ela chegar e abrir com sinceridade, olha, eu furtei,
Aí ela já é preta, ela furtou, ela é egressa, ela não vai ter oportunidade mesmo. Então, o que, que ela faz? Ela sai do cárcere, uma mãe com um monte de filho para sustentar, porque dentro do sistema prisional é fato, a gente tem a água, tem a luz, tem a alimentação. Mas quando você sai, você tem os seus direitos e deveres dentro da sociedade, como qualquer pessoa, quer pagar suas contas, levar o sustento para o seu lar, seus filhos estão esperando. E quando essa mulher que furtou ali uma lata de leite, 1 quilo de açúcar, enfim, um crime de menor potencial, mas ela é tratada como uma mulher que um crime que seja ele de qualquer outra proporção maior. Então, ela sofre o preconceito. O que acontece? Ela já está vulnerável e com o emocional abalado. Ela não suporta ver o filho passando a necessidade. Ela volta a cometer. Então, a reincidência dessas mulheres é muito grande, porque existe o preconceito. Se você falar, você vai em qualquer lugar. Eu falo isso porque eu hoje convivo dentro de uma sociedade que fala assim para mim, Larissa, olha, eu tinha um outro olhar. Então, é por isso que eu não tenho vergonha de ir com uma tornozeleira eletrônica para a unidade prisional, que as pessoas têm que acreditar que a pessoa muda, que se ela tiver oportunidade, ela não vai voltar a cometer erro. Né? Então, a reincidência é uma das nossas lutas, Larissa, que é para essas pessoas não reincidir, porque o nível de reincidência a mulher preta, ela sofre dobrado. Então, a gente sabe disso. Então, quando eu falo para você que o número de reincidência ele volta devido à falta de oportunidade, você pode acreditar, porque eram os relatos que eu tinha durante 11 anos dentro do sistema prisional. A primeira coisa que eu perguntava, menina, por que você voltou? Ela fala, porque eu não tive oportunidade, meus filhos estavam passando fome. E hoje a gente consegue, dentro do Instituto Humanitas 360, ter um outro resultado, né? Então você pergunta assim, você pergunta para as mulheres que estão com a gente, nossa, como que está a sua vida? Maravilhosa, eu tive a oportunidade do Instituto. Então, para nós, é muito bom ouvir isso. Eu estou trabalhando com a Tereza, é ótimo, a gente não... Nossa, graças a Deus, quantas mulheres a gente já tem com a gente na nossa oficina Tereza aqui, no Rio Pequeno, no estado de São Paulo, que são egressas. As mulheres saíram, vieram bater na nossa porta de ouvir falar do nosso projeto, do nosso trabalho, e a gente conseguir incluir ela. E ela falar assim, olha, hoje eu estou pagando meu aluguel, estou sustentando meu filho, mas por quê? Né, Larissa? Ela teve oportunidade. Então, a reincidência é uma fala muito importante para nós, que a gente busca isso, é combater a reincidência. Mas é só assim, Larissa, dando oportunidade, trabalho, estudo. O estudo é tudo, o trabalho é tudo. Então, eu acho muito importante a gente tocar nesse tema também, sobre a reincidência, sobre as mulheres que voltam por falta de oportunidade, sabe? Eu vi muito isso, Larissa, muito mesmo. Flávia, é realmente muito difícil, né? Mas é uma realidade que a gente precisa escancarar, né? A gente precisa mostrar essa realidade, porque é assim que projetos como esse que você está contando aqui, Flávia, são de suma importância justamente para isso, né? Para reintegrar as pessoas, para você mostrar que existe oportunidades, que existem caminhos, e um projeto que, assim, é importante que a gente divulgue mesmo. Inclusive, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa coleção Mulheres Negras que vocês fizeram. Eu vou até colocar na tela, aqui para quem está acompanhando a gente, sobre esses bordados, né? São elas Tereza de Benguela, né? Que a gente já falou aqui, né? Bordados isso. Dela. Aí tem Maria Firmina dos Reis também, Alcione, que é uma madrinha do projeto, isso. Como você já trouxe aqui. Tem mais Sim. Quem, Flávia, que você pode contar para a gente? A gente tem Simone Diniz, Luísa Marim, a gente tem essas mulheradas aí que um dia fizeram barulho dentro da nossa sociedade, e a gente teve, essa ideia surgiu dessa coleção em uma visita, né, que a equipe do Instituto Humanitas faz uma vez por mês, mensalmente, uma vez por mês, a equipe visita a cooperativa do Maranhão, sai do estado de São Paulo e vai para o Maranhão, né? E numa conversa com as mulheres lá da cooperativa, elas levantaram a ideia de fazer essa coleção de mulheres que um dia impactaram a nossa sociedade de alguma forma, né? E a gente teve também a visita incrível da nossa conselheira
que é a Cleide. Eu falo de professora Cleide porque eu conheci ela dentro da faculdade, ela é conselheira do Instituto Humanitas. Cleide Vitorino, ela foi a curadora dessa coleção, uma mulher preta maravilhosa também, que me acolheu dentro da faculdade como se fosse, sei lá, abriu os braços e falou, vem que eu vou cuidar de você também nesse lugar. E ela teve a oportunidade de estar com as meninas, as cooperadas da Cuxá, e numa conversa dela com a Célia Petit, que é a nossa CEO, né, gestora hoje da Tereza, e elas falaram, por que não fazer uma coleção dessas mulheres, né? E a gente falar um pouco nesse dia tão importante, né? Quando lançou a coleção, eu falei assim, gente, que maravilha. E quando elas começaram a abordar, né? Cada detalhe, eu fico olhando aqui os bordadinhos, assim, eu falo, meu Deus, são detalhes minuciosos, né? Que é você bordar traços humanos, é muito difícil, né? E a gente teve assim, pessoas incríveis, né? Que primeiro desenhou para elas tudo, né? Que foi a Mitch Mendonça, até vou olhar o nome dela que eu não me recordava. A menina foi maravilhosa com elas, deu todo o suporte lá, a Mitch, que assim, você conhece, já ouviu falar, muitas meninas dentro da Cuxá, que é a nossa cooperativa, nem sabia quem é Tereza de Benguela, quem é Simone Diniz, ninguém sabia. Então, além delas estarem bordando, a gente fez questão de levar a história dessas mulheres para elas. Então, antes delas fazer o produto ali manual, cada uma conheceu a história de cada uma dessas mulheres. E essa ideia, quando surgiu assim, a gente falou, olha a potência que tem dentro da cabeça dessas mulheres, né, de desenvolvimento. Começou-se primeiro, a gente podia fazer da Marielle, a gente podia fazer... aí rolou essa ideia Nossa, eu fiquei maravilhosa. Eu falei, gente, vocês são demais aí. Você vê como que dentro da cabeça da mulher é incrível, porque a mulher que vive dentro do sistema prisional é um ócio, sabe, Larissa? Uhum. Você não tem, assim, você não consegue desenvolver nada porque você vive só pensando, assim, na liberdade, você vive uma rotina muito do ócio mesmo, é diariamente a mesma coisa. E quando eu falo que elas estão de parabéns lá na cooperativa Cuxá, porque cada detalhinho que eu olho assim, Larissa, eu falo, eu mando para elas, vocês são demais, vocês arrasam, porque a gente não espera, né, mulheres, igual assim, a gente está falando dessa coleção, Mulheres Negras, mas se você vê assim, os nossos trabalhos, o que essas mulheres desenvolvem, Larissa, você fala, estão prontas para o mundo. É só maravilha. Seguir e estão prontas para o mundo, porque o artesanato, eu que fiz, eu me encontrava uma mulher sem nada na cabeça, sabe, Larissa? Uhum. E quando chegou a ideia do artesanato, eu também não sabia fazer nada, nem pregar um botão. Hoje eu sei fazer bordado, eu sei fazer crochê, eu costuro em qualquer máquina. Então, eu olho assim, quando eu vejo todo o desenvolvimento dela, sabe, Larissa, a capacitação, criar uma coleção Mulheres Negras, olha que maravilha. E elas começaram a entender o que foi a história dessas mulheres e o quanto elas tiveram que revolucionar, né, para defender aquilo que elas acreditavam. Então, a mesma coisa a gente espera delas, é defender que o preso, ele cometeu um crime, ele cometeu um erro na vida, ele não é um erro para sempre. A oportunidade pode sim mudar a vida delas, né? Como essas mulheres. Quem defende, eu falo, né? Depois que eu conheci o Instituto Humanitas 360, que eu levantei a bandeira dentro do sistema prisional de ressocialização, eu sei o preço a gay também. Então, não é fácil você defender causas assim, impactantes, né? Não é fácil. Sim. Então, para a gente ter essas mulheres fazendo essa coleção, é demais, Larissa. A gente vê que elas estão com a cabeça bem legal mesmo, bem evoluídas e tendo conhecimento, que isso é importante, que ninguém vai tirar delas, né? Sim, com certeza. É importante que a gente exalte realmente projetos como esse, exaltando também, porque nisso tudo foi o que você trouxe aqui pra gente. Há um letramento racial, inclusive, né? De você contar com ali certeza. A própria história dessas pessoas, né? Porque a gente vê muito isso também. A população preta hoje não é todo mundo que tem o letramento racial e também digo mais que o letramento racial ele não é feito somente para pessoas pretas, tá? Letramento racial é importante que todo mundo tenha esse letramento
racial, sendo branco, sendo preto. Mas é muito bacana isso, de vocês levarem a conhecimento também sobre a história dessas pessoas, né? Que é muito importante, sobre em quem a gente precisa se inspirar, né? Quem são as pessoas que precisam ser as pessoas de idealização do que queremos ser, do que queremos fazer, inclusive sobre, em relação a uma luta antirracista, a uma luta sobre a oportunidade do povo preto. Então, você saber ali o que você tem como missão também, né? Além de toda essa questão de ajudar mesmo com esses projetos que são realmente de exaltação. A gente precisa exaltar. E Flávia, muito obrigada por conversar com a gente. Queria só que você desse rapidinho o arroba para a galera que está ouvindo a gente no Spotify, o pessoal que está acompanhando aqui a gente no YouTube também, mas para quem está ouvindo no Spotify fica mais fácil de pegar aqui o arroba de vocês. Passa o arroba do projeto da Cooperativa Tereza, também do Humanitas 360. Olha, Larissa, eu que agradeço você, primeiramente, pela oportunidade. A todos os ouvintes, eu acredito que a minha fala tenha chegado em lares, em lugares. Isso, para mim, é muito importante, que a gente consiga, que as pessoas olhem, que tenham mais projetos como esses, que tenham verdadeiramente um olhar para esse público, que a gente vai conseguir verdadeiramente ter uma sociedade melhor, que a gente não vai precisar de muita coisa mais. Se a gente combater o crime com oportunidade, é a melhor forma. E eu quero deixar, sim, o Instituto Humanitas 360.com.br, esse, né, Laura? Eu estou aqui com a minha amiga de lado, gente, aqui, ela que passa tudo, ou a Fernanda também, para quem estiver ouvindo, entrar no nosso... acompanha o nosso instituto, veja os trabalhos que a gente faz, é Instituto Humanitas 360.org, entra, acompanha o nosso trabalho, venha ser parceiro, participar com a gente também. E assim, tudo que vem de positivo, a gente tem. Lá tem o site da Tereza também, tereza.org.br. Então, e também tem o arroba Tereza Vale a Pena. Tá e bom? a Fernanda acabou de colar aqui, me mandar aqui, ó, que é o arroba no Instagram, né? Arroba Humanitas360 e também o arroba Tereza Vale a Pena, né? Eu venho sem cola nenhuma, porque isso aqui é tudo... Larissa, é bem natural, bem eu mesmo, bem o que eu vivi, bem o que eu vivo. Mas, Larissa, muito obrigada a todos, viu? Estou muito feliz por colocar um pouco sobre a minha vida aí. E que quem tem oportunidade muda de vida. É só a gente ter esse olhar de empatia pelo próximo, que tudo vai dar certo. Muito obrigada mesmo e gratidão, tá bom? É isso, muito obrigada a você. Conversei com Flávia Maria da Silva, empreendedora e estudante de Direito. Também integra o Instituto Humanitas 360. Ela contou toda a história por trás do trabalho incrível que eles fazem. Além de outras coisas, faz um trabalho com as pessoas regressas do sistema prisional, vítimas de violência doméstica. Ela também, que foi uma egressa do sistema prisional e pôde aí contribuir com a gente, contando toda essa história dela, fazendo esse relato de vida que é tão importante para que a gente tenha conhecimento sobre tudo que essas pessoas vivem e toda a oportunidade que elas precisam também quando elas saem do sistema prisional. Agradeço muito a você também que acompanhou aqui o Pretoteca, no nosso Spotify, também no nosso canal do YouTube. Peço para que você que já acompanha a gente aqui, queira ver algum episódio que já passou, vai lá no nosso YouTube, entra lá no YouTube da Band News FM, procura pelo Pretoteca. Lá no Spotify também você pode ouvir todos os episódios que já foram ao ar. E te convido ao nosso próximo episódio. Eu, Larissa Alves, estarei aqui mais uma vez com vocês e te agradeço muito por acompanhar aqui o nosso podcast mais uma vez. Um beijo e até o próximo episódio.